Bíblia em Romanos 8, 16 e 17. Carta, como eu gosto de sempre falar, Romanos é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos, discípulos de Jesus, que viviam na cidade de Roma, na Itália, no primeiro século ali, logo depois de Jesus ter ressuscitado. Naquele primeiro século, ele escreveu uma carta. E nós vamos ler aqui 2 versículos, que é o que vamos ministrar aqui da parte de Deus. Amém? Antes da gente ler, irmãos, todo ano a gente lê a Bíblia, amém? Todo ano essa igreja aqui, não só os pastores leem a Bíblia, toda a igreja é incentivada a ler a Bíblia. Então, esse ano, é o ano de 2026, é um ano de redenção. Redenção é ser resgatado, ser liberto para um propósito. Nós somos movidos aqui nesse ano de acordo com uma palavra de redenção, de áreas da nossa vida e serem, de uma vez por todas, libertas, meu irmão. Serem resgatadas para a gente viver o propósito de Deus para nós, amém? Seja bem-vindo aí, irmão. Temos um visitante aqui, eu não falei com ele mais cedo. Então, todo mês, todo ano a gente lê a palavra. E todo mês a gente tem um título. Essa leitura é aberta para toda igreja. Tem um papelzinho que é o nosso calendário. Se você desejar receber, fale com a gente. E esse mês de agosto, o tema da leitura bíblica é Herdeiros de Deus. Esse tema, Herdeiros de Deus, não é tirado da cabeça do pastor. Não é tirado de teorias, de livros de romance. Não, é tirado exatamente da Bíblia. Herdeiros de Deus é um tema bíblico que nós estamos trabalhando no mês de agosto. Tá? E dentro desse tema, Herdeiros de Deus, nós estamos na leitura dos livros de 1 Samuel e 2 Samuel. A história da nação de Israel quando ela pede um rei, quando começa o período monárquico lá. Os primeiros reis, Saul, Samuel. Então esse é o momento atual da nossa leitura. Herdeiros de Deus, estamos lendo a história do rei Davi, de Saul, enfim, de Samuel, tudo isso, para a gente aprender pela palavra. Porém, hoje, dentro desse tema, hoje é o 2º domingo desse mês. Semana passada o pastor pregou sobre a gente mudar de estação, porque às vezes a gente acha que Jesus só vem nos salvar. Na verdade, salvação é o início da vida cristã, salvação não é o final. Deus nos liberta para começar a viver uma nova vida aqui na terra, não só na eternidade. Ela começa aqui na terra. Então, o pastor ministrou que às vezes a gente está esperando que Jesus nos salve o tempo inteiro. O cara tem 40 anos de evangelho e está crendo que precisa ser salvo ainda. Não. O evangelho é um movimento. Primeiro você é salvo. Então, você começa a caminhar nesse movimento. Então, o pastor trouxe essa ministração de nós sabermos que Deus nos chamou para um propósito, para um movimento, para que caminhemos numa direção e não apenas ficar preso naquele Jesus é o meu Salvador, Jesus, amém, Jesus salvou, mas é o início de tudo. Então hoje, quero falar sobre esse tema, Herdeiros de Deus. Então a gente vai ler esses 2 versículos e nós vamos conversar sobre ele. Romanos 8, 16, 17. Diz assim, Paulo escreve, o próprio Espírito de Deus testemunha ao nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. 17. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus. Está aí a palavrinha aqui desse mês. Herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Amém? Então, irmãos, o objetivo aqui dessa ministração hoje é que nós saiamos daqui, primeiro entendendo quem nós somos, herdeiros de Deus. E aí vamos conversar sobre isso. E o que significa ser herdeiros de Deus. E também precisamos sair daqui entendendo qual é o resultado de sermos herdeiros. O que isso gera para a nossa vida. O que o fato de você ser um herdeiro de Deus traz como implicação no seu dia a dia. Qual é o resultado dessa identidade?
E o terceiro objetivo é que a gente assuma um novo posicionamento diante de Deus. Que a gente entenda através desses 2 versículos aqui, que Deus nos chama, irmãos, para um novo posicionamento. Deus nos chama para uma nova atitude nele, né? A palavra de Deus diz o seguinte, que a cada manhã as misericórdias do Senhor são renovadas sobre nós. Significa que a cada manhã, quando o sol nasce, Deus está dando uma oportunidade para cada um de nós de começar de novo, de começar novamente, independente do que aconteceu ontem, independente da falha de ontem, independente do acerto de ontem. Ele está dizendo que enquanto existe vida em nós, e aí eu falo de vida terrena aqui, enquanto o meu olho está se abrindo ainda, e eu estou tendo a capacidade de respirar, ainda que com diversos problemas na vida, enquanto eu abro o meu olho e posso respirar, Deus está me dando uma oportunidade de recomeçar, de começar de novo com um novo posicionamento. Então, e a Bíblia diz que o amor de Deus ele se renova a cada manhã. O que significa isso, meu irmão? Que o amor de Deus ele se faz novo a cada manhã. Ele não é algo estático. O amor de Deus não vive de passado. Ele contempla o passado, valoriza o passado, mas ele não se prende ao passado. Existe uma porção de Deus a cada dia para nós. Porque ele fala, assim como o sol nasce, as misericórdias do Senhor se renovam. Então, isso é uma oportunidade que Deus nos dá. Tá? Então, e outra coisa, irmãos, hoje aqui, esse ensino que a gente vai trazer é um ensino para que você permita, e eu permita, ser moldado na forma como você pensa. Porque hoje, você só faz as coisas que você faz, você não é um robô. Eu não sou um robô. Nós só fazemos o que fazemos porque é resultado de um entendimento que nós temos a respeito da vida. Tudo que a gente faz hoje é resultado de um entendimento que nós temos. E a Bíblia, Deus, o Espírito Santo, ele quer entrar nesse lugar na sua vida, porque a principal guerra é na mente. É na mente. Quem consegue transformar a mente pode ter ótimas transformações na sua vida. Só que o Evangelho não é simplesmente essa vida daqui, né? O homem tem capacidade por si de transformar a sua realidade. A mente tem o poder criativo. Isso é uma fagulha que o homem herdou de Deus. A mente, você pode, como a Nath falou aqui, com a programação neurolinguística, não existe nada errado com a programação neurolinguística. Porque é um resultado que você pode praticar para alcançar resultados que você deseja. E não existe problema nenhum nisso. O problema é quando isso se torna um Deus para nós. Quando a nossa vontade se torna o objetivo da nossa vida. Aí você tem um problema. Então, que você permita, em nome de Jesus, que a palavra de Deus, não a nossa palavra, molde a forma como você pensa. A forma como você reage. A forma como você se entende. A forma como você entende o Deus e a forma como você entende o outro. Glória a Deus. Esse é o nosso desafio, irmão, como cristão. Vou respirar aqui, porque eu já estou entrando na tendência de ficar rouco aqui. Vou me acalmar. Vou fazer o seguinte, deixa eu pegar isso aqui, cara. Isso aqui me dá uma calma. Eu tô trabalhando essas questões de respiração, ansiedade, né? Movimentar o corpo. E aí, para quem é igreja, né, sabe que muitas vezes eu prego e fico rouco, né? E às vezes não tem aquele controle emocional ali, né? Estou trabalhando aí nisso. Então, isso aqui é um exercício para eu me acalmar. Tenham paciência comigo. Então, irmãos, a Bíblia falou o seguinte aqui: nós somos herdeiros de Deus. Quando você ouve a palavra herdeiro, o que vem na sua cabeça? Seja sincero. Quando você falar assim, ih, rapaz, fulano é herdeiro. O que vem na tua cabeça? Falar o que vem na minha. Está com a vida ganha. Está com a vida ganha. Não precisa trabalhar. Vai ser assim mesmo. Vai ficar assim mesmo.
Não, não, já está desenrolado, não tem problema não. É porque ele é meio bambo. Então, quando a gente pensa na palavra herdeiro, as primeiras coisas que vêm na nossa mente é dinheiro. O cara herda um conjunto de empresas do pai, né? Herda terras, fazendas, né? A gente pensa logo em grana. A gente pensa em propriedade, empresa, fazenda, carro, casa e até mesmo reinos. Hoje, na nossa atualidade, a gente tem países que vivem uma monarquia, né? Como o Reino Unido lá, o Príncipe George lá, né? Ou seja, a gente pensa logo nessas implicações. Isso mostra para a gente o quanto nós precisamos ter a visão aberta, o quanto Deus precisa abrir a nossa visão. Porque a nossa visão é limitada. Porque a gente pensa que herança é dinheiro. A gente pensa que herança é fazenda, né? A gente pensa que é resultado. O cara não precisa mais trabalhar, isso é herdeiro. Faz parte? Claro que faz. Só que não é isso que significa ser herdeiro. O herdeiro é alguém que recebe uma herança porque pertence a uma família, irmão. Ele pertence a uma família. Herança é filiação. Significa que você faz parte de uma geração familiar. Isso significa ser herdeiro. As propriedades nada mais é do que o ambiente que o herdeiro vive. Mas ele só é herdeiro não pelas fazendas que ele tem. Ele só é herdeiro porque no braço dele corre um sangue familiar, corre uma filiação. Ele sabe que ele tem um pai, que ele tem uma mãe, ele sabe que ele tem uma história, ele sabe quem ele sabe a história que ele faz parte, ele sabe quem é a família dele, ele tem propósito, ele tem direção. Estou falando no nível raso aqui de um herdeiro desse aqui, né? De um príncipe George da vida lá no Reino Unido. Então, ele não precisa comprar herança. O herdeiro não compra herança. O herdeiro não conquista herança. O herdeiro não conquista as bênçãos do pai. O herdeiro, ele não conquista o privilégio que o pai dá para ele. O herdeiro não precisa provar para o pai que ele é filho. O herdeiro não precisa se esforçar para ser aprovado pelo pai. Por quê? Porque ele sabe que ele é filho. Um bom pai, irmãos, eu gosto muito de Jesus, né? Quem não gosta aqui, né? Jesus falou assim, ó, vocês que são maus, pronto, já toma um choque aí, né? Quem gosta de ouvir que é mal? A gente não gosta de ouvir que é mal, irmão. Então Jesus já chega ferindo o nosso ego. Vocês que são maus, sabem dar bons presentes para os seus filhos. Seu filho pedir um pão, você não vai dar uma pedra. Lembrou? Eu não lembrei. Se seu filho pedir pão, você vai dar o que para ele? Pão. Se ele pedir outro, enfim. Se ele pedir peixe, você não vai dar uma cobra. Aí ele fala assim, se vocês que são maus sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dá o seu Espírito. Não vos dá quem Ele é, a sua filiação. Então, um herdeiro, por que eu disse isso? Enfim, o herdeiro, ele sabe quem ele é, irmão. Ele está despreocupado. Amém? Então, ele não faz para merecer. O príncipe George lá, ele nasceu dentro de uma família que possui uma posição histórica de realeza. Né? Falei certo? O Pedro Guedes ali é o homem da história, dos estudos. Ele não precisou conquistar, irmão. Ele nasceu dentro da família. Isso traz privilégios, mas traz também responsabilidade. Então, o que Paulo está dizendo aqui, que a gente leu, né, que o Espírito Santo nos diz que somos filhos, e porque existe uma filiação, e porque somos filhos, automaticamente você é herdeiro. Não existe um filho de Deus que não é herdeiro de Deus. Porque a herança está vinculada à filiação, ao sangue. Então, se você é filho, você é herdeiro, irmão. Vamos com calma. Amém, amém, glória a Deus. Mas vamos aqui ao... Não, é isso mesmo. Mas, ó, o que Paulo está dizendo é que existe uma coisa muito maior do que reino terreno.
em Cristo, e aqui entra o primeiro ponto que eu queria trazer como verdade para que eu e você reflitamos. Essa verdade, essa sentença, ela não é tirada da minha cabeça, ela é tirada da Bíblia, beleza? Da palavra de Deus. Paulo, eu gosto sempre de pensar assim, Paulo estava preocupado com os cristãos que viviam na cidade de Roma. Eu gosto disso, irmão. Paulo escreveu essa carta motivado porque ele estava preocupado que aqueles discípulos de Jesus lá em Roma soubessem quem eles eram para que pudessem suportar os sofrimentos e as aflições. Amém? Então, por isso ele escreveu essa carta. Então, vamos lá. Vem a primeira afirmação. Nós só somos herdeiros por causa da obra redentora de Cristo na cruz. Muita gente olha para Cristo na cruz e vê um bom homem que foi morto pelo sistema. Muita gente olha para Cristo na cruz e vê alguém que fez tudo de bom, mas teve um final trágico. Né? Muita gente olha para Cristo e fala que ele foi um bom profeta, mas enfim, morreu crucificado. E olha para Cristo como uma derrota. Muita gente olha para a morte de um homem de Deus como uma derrota. Semana passada nós fomos a 2 sepultamentos de pessoas aqui, de pais de pessoas aqui da igreja. Porém, entenda, quando o mundo olha para a cruz como derrota, o cristão olha para a cruz como vitória. Por isso que o evangelho é loucura para os que se perdem. É loucura. Porque uma pessoa que se perde não pode, olha para a cruz e não vê a vitória. Só que a cruz não é o fim da vida de Cristo. A morte não é o fim da vida de um discípulo de Jesus. Porque o texto diz que Jesus, ele mesmo falou que ele ao terceiro dia ressuscitaria para vencer a morte. Para vencer o último, aquilo que pode, é o último. Por exemplo, uma pessoa muito rica. Meu irmão, Steve Jobs era um cara bilionário, mas não pôde fazer nada contra a morte. Não pôde fazer nada contra o câncer. O câncer matou ele. Entende? Como que a morte, não adianta se você é rico ou pobre, não adianta se você tem saúde ou se não tem, se você nasceu em berço de ouro ou não. Quando a morte vem, meu irmão, a morte é um inimigo invencível. Não para os cristãos. Não para os discípulos de Jesus. Então, você só é herdeiro de Deus porque Cristo morreu e Cristo ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele mesmo falou: aqueles que creem em mim, eu estou indo preparar lugar, e quando eu voltar, buscarei vocês, e aonde eu estiver, vocês estarão também. E a Bíblia diz que a morte e a ressurreição de Cristo reconciliou o homem de Deus, e o homem foi adotado por Deus. Então você hoje é filho de Deus, porque você foi adotado por Deus. O sangue de Cristo, ele corre na tua veia, irmão, pela fé. Você hoje é filho de Deus pela fé. Você não é filho de Deus segundo a natureza humana, como é filho do seu pai e de sua mãe. Mas você é filho de Deus porque você creu no que Cristo fez por você. Então, primeira verdade, nós só somos herdeiros por causa de Cristo. Se não fosse Cristo, não existia mundo. Não existia a possibilidade de ter uma nova vida. Lá em Gálatas 4:7, não precisa diz assim: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho para resgatar os que estavam sob a lei, nós, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, quando Cristo ressuscitou, ele completou uma obra de reconciliar o homem com Deus. Ele resolveu o problema que o homem, a humanidade, tinha com Deus. Porque achar que Deus vai passar a mão na cabeça da humanidade, diante de tanta maldade que a gente já praticou, meu irmão, é maldade isso. Achar que Deus não é justo para pagar o mal que o homem faz a si mesmo, ao seu próximo, à terra. Então Cristo, ele reconciliou o homem com Deus. Então, nós só podemos ser herdeiros de Deus por causa de Cristo. Né? Em 1 Pedro 1:3-4 diz o seguinte: bendito seja o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou. Regenerou é dar vida de novo.
Ele nos deu uma nova vida pela fé para viver hoje aqui. O cristão, ele não aguarda chegar diante de Deus para entrar no céu. É por isso que a vida do cristão é transformada aqui, na terra. A vida eterna começa na terra, quando a gente nasce de novo. Por isso que o cristão não faz as coisas que fazia mais antes. Por isso que o cristão luta para não mentir. Por isso que ele luta para fazer contra a sua carne. Por quê? A vida começa aqui. Não é quando morrer, quando eu morrer. Não, é aqui, meu irmão, é agora. A gente pensa em Deus, a gente pensa no Espírito Santo, a gente pensa em Cristo, a gente pensa no próximo, agora. Amém? Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dos mortos. Ó, aquilo que eu falei. Para uma herança, olha a herança aí, que jamais poderá perecer, macular-se ou desvanecer-se. Essa herança está guardada para vocês no céu. Então, primeiro ponto não, um desenvolvimento. Nós não tornamos os herdeiros porque somos bons, porque praticamos o bem. Não, o princípio de tudo é a bondade de Deus que entregou o seu filho sem o homem merecer. Porque o amor de Deus, irmão, ele não é questão de merecimento. Deus ama, independente da sua condição e da minha condição, Ele ama. Então, não porque somos bons. Não somos herdeiros porque merecemos. Não somos herdeiros porque conseguimos cumprir a regra da religião. Não somos herdeiros por isso. Somos herdeiros pela obra redentora de Cristo na cruz. Somos herdeiros porque Cristo morreu e ressuscitou, nos dando a possibilidade de ser adotado por Deus. Então a cruz é o início da história. A salvação é o início e não o fim. Quando um crente morre, ele volta para casa, irmão. Quando um crente morre, Deus fala, a Bíblia fala que Deus tem prazer na morte do seu santo, olha isso. Se morte fosse o fim, por que Deus teria prazer na morte do seu santo? É que quando um santo morre, um santo que eu digo somos nós, ele volta para casa. Então Deus tem prazer quando o Filho de Deus volta para ele. Então, a ressurreição é a garantia de uma nova vida. Você foi adotado por Deus, por uma obra da graça redentora de Jesus Cristo. Esquece essa questão de merecimento, de você tentar cumprir o que a Bíblia diz para ser aprovado e para ser amado por Deus. Isso não é evangelho, isso é o que toda religião diz. Toda religião é baseada no mérito, naquilo que você faz. Toda religião é assim, irmão. O evangelho é a única religião que mostra um Deus que se esvazia da sua divindade para se tornar homem como nós. Nenhuma outra religião, até mesmo alguns irmãos católicos, alguns irmãos judeus não conseguem entender isso. Como Deus não cabe numa pessoa. Deus é uma força absurda, mas Ele se esvaziou da sua potência e se tornou humano como nós. O evangelho é a única religião que fala que Deus se esvaziou e pisou nos nossos, aqui ó, pisou nessa terra. Tanto que o escritor de Hebreus fala assim, o sacerdote que vocês têm, que é Jesus Cristo, ele sabe o que você sofre. Jesus sabe o que você sofre. Sabe por quê? Não é porque ele é Deus, não. É porque ele viveu na tua pele. Ele viveu todas as aflições que você vive. Ele pisou no nosso pé, irmão. Ele é um Deus que se identifica com as nossas fraquezas e com os nossos pecados. Então, é obra da graça. A nossa herança não começa com aquilo que fazemos para Deus, mas com aquilo que Cristo fez por nós. Cristo fez por nós. Então, uma aplicação prática para você e para mim, principalmente você que é daqui, dessa igreja. Essa comunidade de fé, nós somos orientados por Cristo, irmão. A nossa vida hoje, a gente não fala assim, o que eu quero fazer da minha vida? Não. A gente submete a Cristo em oração aquilo que eu desejo. Porque as pessoas dessa comunidade de fé e o discípulo de Jesus, ele não vive para si mesmo. O discípulo de Jesus entendeu a obra da cruz, que é por ele. Então ele fala, Cristo não é mais apenas o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. O discípulo de Jesus tem um dono. Ele não fala mais assim, ó, quero morar em outro país. Beleza, vou fazer a programação vou guardar dinheiro, ano que vem eu vou. Não! Ele fala assim, Senhor, dobra o joelho e fala, Senhor, eu tenho esse plano aqui, ó. Estou a fim de estudar 1 ano fora. É a tua vontade para mim, Senhor?
Isso é obra de discípulo. Isso é prática de discípulo de Jesus. Senhor, é a tua vontade para mim? Em oração, em leitura da palavra. É o que o Senhor tem para mim? Porque nós temos um Senhor, irmão. Nós não temos um ídolo. Deus não é ídolo. Quem tem ídolo são outras culturas, onde você faz o que o ídolo pede para ele satisfazer a tua vontade. Isso é barganha, isso é religião. Deus não é o seu ídolo. Ele é o nosso Senhor. Então, essa comunidade de fé aqui, não vivemos para nós mesmos. Temos dificuldades, temos falhas, temos pecados, mas a gente luta para ser orientado pelo que o Espírito Santo fala. A gente luta para entender o que o Espírito Santo quer falar conosco. Não, nós somos uma igreja não centrada no homem. Igreja que é centrada no homem quer promover bom ambiente para quem está sentado aí. Isso aqui não é. Aqui é lugar de incômodo. A igreja é lugar de incômodo. É uma família que te acolhe. Glória a Deus. Deus te acolheu como filho. Mas Jesus falou assim, ó, vocês são maus. Quem é que está pronto para admitir que é mal, que é ruim? Ou você vai começar a se achar, não, eu sou bom. Não, irmão, você precisa cair na real. O nome disso é arrependimento. O nome disso é arrependimento. Então, não somos mais os senhores da nossa vida. Nós temos um dono. Não seguimos o evangelho simplesmente porque ele pode melhorar a nossa vida. Misericórdia! Tá maluco? Não! Cristo é o... Tá maluco que eu digo, não é você. Perdoe a minha expressão aqui, pejorativa. Cristo é o centro, irmão. Nossa identidade, nossa salvação, nossa esperança, nossa herança começa nele. Então essa é a primeira verdade que eu falei. Somos herdeiros pela obra de Cristo na cruz. Segunda verdade, ser herdeiro significa pertencer a uma família, como eu falei. Romanos 8,15, como eu já li, vocês receberam o espírito de adoção, que é o Espírito de Deus. Baseado, por causa desse espírito, olha isso, irmão. Por causa desse espírito, você pode chamar Deus de Pai. Por causa desse espírito, você pode chamar o Criador do universo de Pai. Assim como você chama, o meu filho me chama de Pai. É o que ele está falando aqui. O qual clamamos, Abba, Pai. Abba simplesmente é Pai. Quem é o meu Abba? Meu Abba é o Otenilho hoje, Dia dos Pais. Falando nisso, feliz Dia dos Pais aí para os irmãos, que são pais. Quem é o meu Abba? É o meu pai, o Otenilho lá, vou comer com ele mais tarde. Mas o meu Abba também é Deus. Então você só pode chamar Deus de Pai porque você é filho. João 1,12, olha o que ele escreve. Mas a todos os quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. 1 João 3,1. Veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então, segundo ponto, ser herdeiro significa pertencer a uma família. Olha só, o herdeiro, as posses e as propriedades que um herdeiro tem, não é o resultado, faz parte da herança. Mas o principal vínculo dele é porque ele é filho. Uma das maiores crises do nosso tempo, irmão, é a crise da identidade. A sociedade, eu vou me colocar, porque eu não fico tratando como sociedade, como eu estou nesse saco de farinha aí. Eu sou farinha do mesmo saco, do que todos. A maior crise da sociedade hoje é identidade. Identidade. Nós perguntamos, as pessoas e nós perguntamos, quem sou eu? Quem sou eu, irmão? Para que eu estou aqui? Qual é o meu propósito aqui? Identidade é senso de pertencimento. O seu título, o seu papelzinho de identidade que a gente tem, ele mostra quem a gente é, que a gente pertence. A nossa identidade física nos diz que nós pertencemos à nação brasileira. Nós somos cidadãos brasileiros, nós não somos indigentes. O nosso papelzinho, nossa identidade. Só que a questão hoje é que nós não sabemos quem nós somos, sim, além desse campo físico aqui. Nosso problema é o senso de pertencimento. E aí, nós tentamos responder essa falta, tentamos responder essa pergunta, ou suprir essa falta dentro de nós através de quê? Profissão.
Quantos já viram aqui pessoas que ainda não alcançaram a profissão que querem, por isso estão frustrados? Porque acha que profissão vai definir quem ela é. Acha que se ela não for um engenheiro, uma médica, um médico, isso vai descredibilizar quem ela é. Não, irmão. Profissão, dinheiro, aparência, relacionamento, sexualidade, status, redes sociais, reconhecimento, sucesso. Irmão, nada disso dá sentido à vida. Você é caixa do supermercado, você é filho. Se você é diretor de uma grande empresa, você é filho. Se você é pedreiro, você é filho. A sua identidade não está atrelada ao que você faz. Mas o Evangelho, ele apresenta uma resposta mais profunda. Você é filho, você tem um pai, você pertence a uma família. Quem te deu essa identidade foi Cristo. Por isso que eu quero que você reflita hoje quem é você. Se você está na igreja, é crente, velho de igreja como eu sou, você precisa se perguntar, por que eu vou à igreja? Por que eu me santifico? Por que eu preciso obedecer à Bíblia? Se você não souber responder isso, irmão, ou se você simplesmente fala assim, eu me santifico porque eu não quero ir para o inferno, você precisa rever as bases da tua fé. Você está errado. Você precisa se arrepender, porque ainda você não sabe que você é filho. Você está tentando ainda comprar e merecer o amor de Deus. Está tentando ainda fazer o que é bom para que Deus te aprove, sendo que você já foi aprovado de Deus. E já foi aceito por Ele, por isso que você faz o que é bom, porque você foi criado para as boas obras. Não é disso que a Bíblia fala? Nós fomos criados para as boas obras. Então, o segundo ponto ele diz, ser herdeiro significa pertencer a uma família. A maior herança do herdeiro não são as posses. Tanto que o filho unigênito do Pai, que é Jesus, ele abriu mão de toda a sua glória para descer, e aqui na terra ele foi achado como alguém pobre. Pobre. Quem prega que Jesus era rico, não lê a mesma Bíblia que eu leio. Porque ele vivia numa... Enfim, não quero entrar por aqui. Mas ele mesmo falou, não andeis ansiosos pelo que comer, pelo que vestir. Não sabei que... Contemple os passarinhos, né? Os lírios do campo, os passarinhos, Deus dá tudo isso para eles. E vocês valem muito mais do que eles. Então, a maior herança da gente ser herdeiro de Deus é a gente pertencer à filiação divina, irmão. A Bíblia fala que nós desfrutamos da mesma natureza de Deus, que nós somos co-herdeiros com Cristo. A Bíblia não diz, olha como é que as coisas são. A Bíblia fala que Cristo é o nosso Senhor, mas a Bíblia fala que na família de Deus Ele é o nosso co-herdeiro, que nós temos a participação na filiação de Deus junto com Cristo. Então, a maior herança do cristão é ter a filiação de Deus, é fazer parte da família de Deus. Glória a Deus por isso. Esse é o segundo ponto. É a segunda afirmação. O Evangelho não apenas perdoa o nosso pecado, ele nos dá uma família. Se você não teve família aqui na terra, quando você entrega a sua vida para Cristo, você ganhou uma família, que é a família de Deus. Por isso é importante você estar congregando numa comunidade local, numa comunidade de fé local, numa família local. Porque é aqui, como eu já falei milhões de vezes, que a irmã Silva me supre o amor que eu perdi da minha mãe. Que é aqui que você pode ter o abraço de um irmão que você não teve. É aqui onde Deus pode usar os irmãos para acolher você e você possa experimentar um pouquinho de um amor paterno que você não teve, através de um abraço, através de um acolhimento. É aqui também que você vai ser ferido, irmão. Qual é a família que ninguém é ferido? Qual é a família que não tem problemas? Mas o que uma família sadia faz? Resolve os problemas, perdoa os problemas e continua.
O Evangelho resolve o problema dessa crise de identidade. Essa busca por propósito, por sentido de vida. Terceira verdade. E aqui entra uma questão crucial para a nossa vida. Lembra que... Respirar. Lembra que eu falei do pecado, irmão? O pecado é a causa de todo o mal da sociedade. Beleza? Todo o mal que nós vemos, a causa é o pecado. A causa foi o homem querer ser senhor da sua vida. Foi o homem querer discernir entre o bem e o mal sem a ajuda de Deus. Isso é o pecado. Ali o pecado entrou na humanidade. Se você não quiser acreditar que Adão e Eva existiram, tá beleza. Tá beleza. Porque o que importa ali é o ensino. O que importa ali é você entender que Deus criou tudo bom. Deus criou tudo perfeito. Só que no mundo perfeito, no mundo de amor, Deus não pode tirar a possibilidade do mal. Então Deus permite o mal. E Ele dá ao homem o direito de escolher em querer ser governado por si mesmo ou querer depender. Por isso que Jesus falava assim, ó, eu não falo nada por mim mesmo, só o que o meu Pai me manda falar. Porque ele dependia 100%. Jesus é o humano perfeito. E ele deu a possibilidade de sermos como ele. Então, um cristão saudável é aquele que fala assim, cara, eu oro, eu busco a Deus a direção. Eu busco a Deus aquilo que Ele tem para mim. A gente não anula a nossa personalidade. A gente simplesmente submete a nossa personalidade a Deus e busca ouvir Ele. Então, qual é o grande problema? É o pecado. E a terceira verdade é, o herdeiro ainda luta contra o pecado. Rapidamente, eu quero te falar para você 2 tipos de pecado. Um é o pecado objetivo. É você fazer aquilo que você sabe que é errado. É você e eu mentirmos. Né? Porque antigamente na Bíblia pecado era considerado crime. Olha como é que Deus considera a palavra uma coisa séria. Deus fala assim, quem engana o seu próximo está enganando a Deus. Quem faz mal ao seu próximo está fazendo mal a Deus. Isso está escrito na Bíblia. Então, para Deus, palavra é coisa séria. Para Deus, o tratamento com o próximo é coisa séria. Tanto que Jesus falou assim, ó, ame o seu próximo como eu te amei. Né? Porque o tratamento com o próximo para Deus é coisa séria. O tratamento do que você faz consigo mesmo é coisa séria. Então, antigamente, pecado era crime. Então, qual é o primeiro pecado objetivo? É o pecado moral. Quando eu faço alguma coisa que eu sei que é errado. Isso está claro. Todo ser humano nasce dentro de si com uma moralidade. Ele sabe quando ele está errando. Até um cachorro sabe. Quando ele vê abanando o rabinho ali, pô. Não que ele tenha senso de moralidade, ele não tem. Mas assim, o ser humano, ele sabe quando ele está errando. E nós que somos cristãos, esse é o primeiro tipo de pecado. Fazer o que é errado. E tem o segundo tipo de pecado, esse é o mais sutil de todos. Que é o pior. Que é o pecado de achar que o fazer o certo me dá mérito diante de Deus. 30 minutos já, eu vou 50 minutos é o tempo da palavra, tá, irmão? Israel, olha como é que isso é sério. No tempo da Bíblia lá, Israel tinha muito culto, e culto cheio. Israel estava fazendo culto toda semana, e estava todo mundo lendo a Bíblia. Olha que maravilha, irmão. Israel estava assim nessa época, é avivamento. Igreja cheia, templo cheio, todo mundo lendo a Bíblia, todo mundo louvando, todo mundo praticando a Torá. E aí Deus fala assim, ó, vocês estão fazendo mais mal do que bem, cara. Eu não quero esses cultos aí não, pode acabar com tudo. O seu culto só me faz mal. Por quê? Porque eles usavam do que era bom para achar que poderiam negociar com Deus. Eles achavam que pelo fato de serem bons, aquilo dava um mérito diante de Deus. Eles falavam assim, por que eu não estou prosperando? Eu dou o dízimo. Olha isso, irmão. Que audácia nossa. Por que eu não tenho saúde? Por que eu enfrento essa doença? Eu vou na igreja. Eu não mereço isso. Né? Por que isso está acontecendo na minha vida? Eu faço tudo certinho. Está pecando. Porque está achando que o fato de fazer o que é certo te dá o direito de merecer alguma coisa. Isso é pecado e é pior. Vou pensar antes de falar.
Talvez, para não falar alguma besteira, talvez seja pior daquele cara que está todo errado lá. Porque é quando a gente usa o que é bom com um propósito ruim, isso é um pecado que fere. Por quê, irmão? Porque um cristão, ele é um discípulo de Jesus na terra, ele é alguém que expressa a vida de Deus aqui na terra. E Deus, ele não faz isso. Jesus, ele não fazia isso. Olha o sofrimento que ele passou. Então, o primeiro pecado, quando você faz o que é mal. E aí vem o problema da culpa. Meu irmão, culpa, eu estou olhando um livro sinistro, pesado sobre culpa. Toda a sociedade vive debaixo de culpa. E culpa é uma arma do diabo para nos prender. Para prender a minha vida e a tua vida, preso na culpa. Por quê? Culpa é a questão jurídica. Quando alguém está sendo julgado, ou ele vai ser culpado, ou ele vai ser inocentado. Então, quando eu me permito viver por culpa, eu estou achando assim, caramba, fiz o que é errado. Isso me descredibiliza diante de Deus. Quero te dizer em nome de Jesus, entenda bem. O fato de você pecar não te desmerece diante de Deus, nem te descredibiliza. Por isso, olha o que o apóstolo João falou assim, ó. Primeiro, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos. Todo ser humano peca, irmão. Todo ser humano está errado. Peca. Então, o problema não é o cristão pecar. O nosso pecado, ele já está perdoado em Cristo. Então, quando você cai e erra, você não tem que se afastar de Deus. Talvez se você se afasta da igreja, se você se afasta da palavra, ou se eu me afasto, eu estou achando que aquele pecado me descredibilizou diante de Deus. Não. Quando a gente peca, a gente deve voltar para Deus, correr mais para Deus. Olha o que ele fala em 1 João 2,1. Filhinhos, escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Se, portanto, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, quando você peca, você é humano. Você vai pecar, não tem jeito. Eu falo para meu filho o seguinte, meu filho, só vai acabar a sua luta contra fazer o que é mal, só vai acabar a minha luta para não fazer o que é mal, quando Cristo voltar, meu irmão. Ele vai acabar toda a dor, vai acabar toda a doença, vai acabar a minha luta contra o pecado. Ali é plenitude de tudo, aí acabou o problema. Enquanto a gente estiver vivo e isso não acontecer, é luta contra o pecado. Então, primeiro problema, a culpa. Se você pecar, você tem um advogado diante de Deus. Não se afaste. O objetivo é não pecar. Mas se alguém pecar, temos um advogado. Quando o cristão cai, ele não deve fugir. Ele deve voltar para o Pai. Ele deve correr. Né? Porque a culpa está associada em ser declarado condenado. Romanos 8,1 fala assim, Romanos 8,1. Portanto, já não tem nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você não está condenado, não tem mais condenação sobre você. A nossa queda não mancha a nossa inocência. Não nos descredibiliza diante de Deus. Então, é o perigo do sentimento da culpa na nossa vida. O Espírito Santo, ele nos convence e nos leva ao arrependimento. Então, pecou, irmão. O pecado objetivo, quando você sabe o que é mal, levanta rápido. Levanta rápido. Não fica, 3 meses na autocomiseração, achando, eu sou muito ruim mesmo, vou cair agora na noitada. Não. Levanta rápido, volta rápido. Porque Deus não se afastou de você, é você que se afastou de Deus. E a Bíblia fala assim, não entristeça o Espírito Santo que está em vós. Então volta rápido, não vive debaixo da culpa. O teu pecado não te descredibiliza. A condenação quer nos afastar de Deus. Quando pecamos, não devemos dizer, Deus não me quer mais. Devemos dizer, eu pequei e preciso voltar para o Pai. O que fazemos quando cair então, irmão? Simples. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, não se esconda, confesse. Não fuja, aproxime-se. Não justifique-se, arrependa-se. Ainda que você lute a vida inteira contra esse pecado, irmão. Eu luto contra o pecado a minha vida toda. Se eu deixar para fazer o que eu quero, vai dar ruim.
Então, arrependa-se, não permaneça no chão, levante-se pela graça. O problema não é pecar, o problema é fazer as pazes com o pecado. Presta atenção, que eu falo para o meu filho, e deve ser para mim, com os mínimos detalhes. Contou uma mentira, ainda que seja uma mentirinha, pede perdão a Deus, luta para não mentir de novo. Se você falar assim, não é só uma mentirinha, está fazendo as pazes com o pecado. Daqui a pouco você está contando uma mentira maior. Daqui a pouco você está estragando toda a sua vida por causa de uma pedrinha que você não decidiu não chutar. Então, não faça as pazes com o pecado. Ontem eu ouvi o pastor Tássio Licurgo falando assim, ó, o cristão, a gente tem que aprender a odiar o pecado. A Bíblia fala que Deus odeia o pecado. E Jesus falou assim, ó, se a tua mão, olha a analogia que Jesus fez, se a tua mão te faz pecar, ou se o teu olho te faz pecar, arranca a tua mão e arranca o teu olho. Porque é melhor você entrar na vida sem uma mão e sem um olho, do que o seu corpo todo queimar no inferno. Inferno não é papo de religião. Inferno não é criação de religião. Inferno, quem falou sobre o inferno foi Jesus, irmão. Foi o próprio Cristo. Então ele falou assim, caramba, Saulo, ferrou. Ferrou não, desculpa, outra palavra que não sei dizer. Perdão, irmãos. Deu ruim, Saulo. Vou ter que arrancar minha mão? Não, o que Jesus está ensinando, meu irmão? Não odeie o pecado. Odeie aquilo que é mal, ainda que você lute a vida inteira. O que mostra que o Espírito Santo está em você é que você luta contra o pecado. O que mostra que o Espírito Santo habita em você é que quando você peca, vem um incômodo. E vem um negócio, meu Deus, isso me faz mal. Isso mostra que o Espírito Santo está em você. Então precisamos aprender a odiar o pecado. Odiar aquilo que Deus odeia, odiar o que é mal, odiar a mentira, odiar enganar o próximo, odiar mentir no trabalho, odiar pegar atestado falso, odiar enrolar, misericórdia, odiar, até saiu um negócio aqui no nariz, perdão, odiar enrolar no trabalho, enrolar no trabalho, odiar fazer o que é mal, a gente precisa odiar isso. A graça de Deus não é licença para pecar. Romanos 6, 1, 2 fala, permaneceremos no pecado para que a graça de Deus seja maior em nós? Nunca, de jeito nenhum. A graça nos perdoa e nos transforma. Então, para terminar esse ponto, não cometa essas duas coisas. O pecado de fazer o que é errado e viver preso pela culpa. Isso não desmerece você, peça perdão e volte. Confesse e volte. E não faça aquilo que é bom achando que você, por fazer o que é bom, te dá mérito diante de Deus. Isso é pecado também. Isso é pecado também. Isso não significa a lei do plantio da semeadura e da colheita, beleza? Tudo que você planta, você colhe. Se você estudar e se desenvolver profissionalmente, as portas vão se abrir para você. Você vai conseguir o melhor emprego. Não é isso que eu estou falando, beleza? Mas é achar que o que o que você faz de bom, você pode cobrar diante de Deus alguma coisa. Não pode. Tudo é pela graça. Ser herdeiro não significa nunca cair. Ser herdeiro significa saber a quem recorrer quando a gente cai. A graça não foi dada para que o pecado se torne o nosso estilo de vida, não, irmão. Ela foi dada para que possamos morrer para o pecado e viver para Cristo. É o que a Bíblia ensina. Então perceba, ser herdeiro não significa viver uma vida sem luta. Vai ter luta, vai ter provação. Significa viver uma vida com uma nova identidade. Lembra quando eu falei aqui na mente? É aqui que você e eu precisamos ser permitidos. Não aquilo que você acha, mas aquilo que Deus pensa sobre você, que está na palavra. Você tem uma nova identidade, uma nova família, um novo pai e uma nova direção, um novo propósito. E justamente porque somos filhos, agora temos uma grande responsabilidade. E a quarta verdade para a gente terminar. Herdeiros possuem uma grande responsabilidade. Gente, tem um nariz enorme, né? Então aqui tem muita coisa. Vou falar isso não. O nariz é grande. Obrigado. Herdeiros possuem uma grande responsabilidade. Eu conheci um cara, rapidamente, numa época da minha vida, eu nunca andei assim, não é por preconceito, por questão de oportunidade. Eu nunca andei com gente muito engerado na vida. Como eu era da Zona Norte, ficava mais né, mas em um determinado momento da minha vida, eu conheci um moleque que era muito rico.
É, ele era muito rico, só que o garoto, meu irmão, misericórdia. O garoto, misericórdia, fazia tudo errado. Torrava a herança do pai. Era um filho irresponsável. Aqui está o coração prático da mensagem, irmão. Aqui está o evangelho que não transforma a nossa mente, primeiro, e não transforma o nosso coração, primeiro, e depois gera uma nova atitude, não é evangelho. Beleza? Então o evangelho ele não muda só o comportamento primeiro. Não é a mudança de comportamento que Deus quer. Deus quer a mudança de mente e a mudança de coração. Então, quando minha mente é mudada, que eu permito, e o meu coração é mudado, eu me submeto ao Senhor, isso vai gerar atitudes novas. Isso vai gerar uma prática de vida diferente da anterior. Né? Porque os herdeiros eles não recebem apenas privilégios. Ter o sangue de Cristo correndo aqui é responsabilidade, irmão. Fazer parte da família de Deus é responsabilidade. A Bíblia fala que nós carregamos o nome de Deus, olha isso. A Bíblia nos ensina que a gente carrega em nós o nome de Deus. É por isso que hoje o Evangelho está tão descredibilizado na sociedade. Por quê? Porque a gente está achando que o Evangelho é conseguir uma parte na política. O Evangelho se tornou como uma bancada evangélica. Isso se tornou o Evangelho. Os evangélicos no Brasil transformando numa parcela da sociedade que quer lutar por seus direitos. Isso é vergonha para o Evangelho. Não é isso que é o Evangelho. A gente tem que lutar pelo direito de todos, amém? Então, recebemos responsabilidades. Nosso propósito é nos tornarmos semelhantes a Cristo. Isso é o que a Bíblia diz, irmão, não é que eu estou tirando da minha cabeça, não. Uns anos atrás, eu conversando com uma pessoa, eu lendo a palavra e sendo confrontado, eu falei para ela, tá, mas olha só. Ela falou assim, não, mas eu não sou Jesus. Eu falei, tá aí o problema. Tá aí o problema. Você só quer o benefício do Evangelho. Só quer a bênção de Deus. Você não quer morrer com Cristo. Você só quer ressuscitar com Ele. Você não quer tomar, é o que a Bíblia fala, como ele, olha o que ele falou, não vou voltar porque senão a gente não vai terminar nunca. Mas ele falou lá no primeiro versículo que a gente leu, falando sobre bota por gentileza aqui, só para você, olha o que ele fala, né? Olha o que o escritor fala. O próprio Espírito testifica, pode o 17. Olha o final do versículo. Se de fato sofremos com Ele. Então, o Evangelho, Jesus sofreu porque Ele tinha responsabilidade, irmão. Jesus sofreu porque a Bíblia fala que Ele aprendeu por meio daquilo que Ele sofreu. Então, o sofrimento, ele pode primeiro, ou te deixar um cara super amargurado, o sofrimento você pode encarar ele te deixando uma pessoa super amargurada, ou você pode encarar ele como uma oportunidade que Deus está te dando e me dando para me tornar semelhante a Cristo. Estou falando isso, irmão, porque eu estou vivendo um sofrimento hoje na minha vida. Tem um espinho na minha carne, se é que eu posso falar assim, né? Porque o espinho da carne de Paulo era algo que eu acho muito maior. Tem algumas coisas na minha vida hoje que eu peço para Deus para tirar, e Ele não tira. E glória a Deus por isso, irmão. Glória a Deus, porque é por causa desses espinhos na carne que a gente está aqui hoje. Você só está aqui hoje, irmão. O Paulo Borges falou isso. Se tudo estivesse dando certo para você, você estaria agora na Europa, irmão. Você estaria agora no Caribe. Você não estaria dentro de uma igreja aqui, ouvindo a palavra. Você só está aqui porque as coisas estão dando errado, irmão. E glória a Deus por isso. Então, se a gente morrer com Ele, a gente também vai ser o quê? Glorificado com Ele. Então, vamos lá para a gente terminar. O nosso propósito é nos tornarmos como Cristo. Romanos 8, 29. Bota aí que esse aqui a gente precisa ler. Olha isso, irmão. Pois aqueles aqui somos nós, tá? Que de antemão conheceu, Deus, estou botando aqui pelas minhas palavras, também predestinou cada um de nós. Para o quê? Serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha o conceito de família de novo. Olha o conceito de família de novo. Uma coisa que me ajudou muito a entender isso é,
Deus, em primeiro lugar, Ele é Pai. Depois de Pai, Ele é o dono do universo. Depois do dono do universo, Ele é o criador da vida, ou seja, Ele mata e faz viver quem Ele quer, irmão. Isso me ajudou a entender umas passagens da Bíblia, irmão. Por mais que muita gente explique de alguma forma, não, porque Deus mandou matar, Ele é o dono da vida. Quem tem uma criação pode fazer o que quiser com aquela criação, e ninguém não tem nem aí para perguntar, por quê? Ele é o dono da vida. Então Deus pode mandar viver e Deus pode mandar matar. Seja uma criança, seja alguém velho. Seja o meu filho, misericórdia, Senhor. Seja o meu filho, seja alguém velho. Ele é o dono da vida. Só que primeiro Ele é Pai. E foi isso que Jesus mostrou para a gente. E aí depois Deus é patrão, Deus é o Senhor do universo, Deus é o juiz justo, mas primeiro Ele é Pai. Então, esse é o grande propósito da nossa vida. Você aqui na terra está sendo moldado para ser como Jesus. Tudo que está acontecendo na sua vida agora, para um pouquinho e começa a perguntar para Deus para que Ele está permitindo você passar isso e não por que a gente está passando por isso. Não é simplesmente, quero ser médico, quero ser engenheiro, amém. Glória a Deus. Quero ter uma empresa, quero ter sucesso, amém. Tudo isso pode fazer parte da nossa vida, mas não é o propósito final da nossa vida. Sua profissão é aquilo que você faz, sua identidade é aquilo que você é. Seu propósito é parecer com Cristo. E você está sendo trabalhado. A Bíblia fala que o Espírito Santo habita em você. Você é a habitação do próprio Deus. A nossa profissão é apenas um meio. A nossa profissão, você pode ser médico, professor, até pedreiro, sei lá, meu irmão. Antes de tudo, você é um representante de Cristo. Sua profissão, irmão, vou te falar, ela é o campo missionário. Sua profissão, onde Deus te colocou agora, fazendo o que você está fazendo, ali é um campo missionário. Para quê? O seu ambiente, o seu lar é um campo missionário. Por isso a gente orou aqui, meu irmão, que cada casa aqui dessa igreja seja um lar onde as pessoas oram juntas, onde a pessoa lê a palavra junta, onde há não só isso, mas há perdão no lar. Porque se o perdão não acontece no lar, meu irmão, ele não vai acontecer aqui dentro. Porque a família que é a base da sociedade, irmão, tem que acontecer no lar, o perdão, a graça. Então, o seu ambiente de trabalho, você está ali porque Deus está querendo te mostrar alguém ali que está precisando de um amigo de verdade. Tem alguém no teu trabalho ali que está precisando da tua amizade, de você ser um Cristo para ele, de você alguém que ele olhe para você e por causa da sua amizade ele fala, cara, Deus existe. É assim que Jesus glorificava a Deus, irmão. Jesus não glorificava a Deus indo para a igreja, não. Está lá, Jesus fazia um milagre e trazia um ensino, aí todos glorificaram a Deus, porque eles falavam, caramba, Deus está aqui no meio da gente. Então o seu trabalho é um ambiente missionário. Quem lá no teu trabalho está podendo olhar para você e ver Cristo, e ver alguém que se importa com Ele, e ver alguém que se preocupa com o seu, ou você vê o seu amiguinho do trabalho com alguém que está concorrendo com você, ou você está mentindo no ambiente de trabalho para conseguir ser promovido. Misericórdia, que tem de mau testemunho de cristão em trabalho é um absurdo. A nossa vizinhança é o nosso campo missionário. Isso aqui é uma flecha para mim. Tu acha que eu estou falando isso para você? Isso é para mim, irmão. Às vezes eu não quero nem ver ninguém no meu prédio. Só quero entrar dentro da minha casa e acabou. Mas o Espírito Santo está falando, cara, e esse cara aí? Não é para ficar no ouvido dele falando de Jesus, não. Se tiver a oportunidade, fala. Mas é ser um amigo que ele precisa. É ser alguém que se importa com a vida dele. Entende? Então esse é o campo missionário. Mas por quê, irmão? Porque nós recebemos o ministério da reconciliação. E aqui eu termino. 2 Coríntios 5, 18 e 20. Olha o que Paulo escreveu. Bota por gentileza, eu vou terminar. 5, 18 a 20. Olha o que Paulo escreveu. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus em Cristo reconciliou consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens. E confiou a quem, irmão? Ao pastor da igreja, irmão? Ele não estava escrevendo essa carta para os pastores da igreja, não. Essa carta era para toda a comunidade de fé. Confiou a nós a mensagem da reconciliação. Vai, 20. Portanto, somos o quê? Embaixadores de Cristo. E Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor suplicamos, por amor a Cristo suplicamos, reconcilie-se com Deus.
Irmão, existe coisa mais que dá mais sentido na vida do que você ser um embaixador de Cristo? Existe mais sentido na vida do que dá mais propósito para a sua vida, para te tirar da depressão, para me tirar da depressão, do que eu saber que Deus me entregou e confiou em mim uma mensagem de reconciliação, que Deus olha para mim e confia que Ele quer que eu seja um amigo de verdade para alguém, que eu ame de verdade, que Ele confia em mim para isso. Não, mas o meu olho está voltado em quê? Meu olho está voltado em carreira. Meu olho está voltado em construir para mim, enriquecer. Meu olho está voltado em viajar pelo mundo todo. Misericórdia, irmão. Misericórdia, essa não é a prioridade. A gente precisa se arrepender. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Não estou dizendo que dinheiro não é bom, não. Eu quero dinheiro, meu irmão. Eu quero ter mais camisa para vestir, mais tênis. Essa aqui, tênis é novo. Eu quero ter coisas novas. Mas isso não pode ser a prioridade da nossa vida, irmão. A prioridade da nossa vida somos embaixadores de Deus. Temos o ministério da reconciliação. Eu caio e levanto todo dia. Você está vendo uma pessoa aqui que é falho, irmão. Quem está falando para você é uma pessoa que por mim mesmo é insegura. Eu sou inseguro, irmão. Não me acho que tem que estar aqui. Eu acordo, a maioria dos meus dias eu acordo não querendo fazer nada. Eu quero ficar na cama, porque eu luto contra a depressão. Então, quem está te falando aqui, irmão, é uma pessoa como você. Uma pessoa igualzinha a você, até pior que você. Porque o que passa na minha mente, você não tem ideia das maldades que passam na minha mente e das lutas que eu travo contra a minha carnalidade. E eu não estou me desmerecendo, não. Essa é a nossa condição humana. Só para te dizer que não é um negócio de super-homem, não. O evangelho é para gente mesmo, de simples, gente normal. Representamos o Pai. Vamos ficar de pé? Desculpa pela minha... Não é raiva, tá, irmão? Não é raiva aqui, eu não estou com raiva, não. Mas é que a mensagem do evangelho é uma mensagem absurda. Nossa responsabilidade, representar o Pai. Ai, ai. Diante dessa palavra, irmãos, a gente vai tirar vamos fazer uma oração aqui, que você possa refletir, né, daquilo que você ouviu. Talvez você passou muito tempo preocupado com aquilo que Deus pode fazer por você. Mas a gente não está muito preocupado com o que Deus quer fazer através de você. A gente não pode cair na tentação de viver para a gente mesmo, irmão. Transformar o evangelho em mais uma religião para melhorar a nossa vida, não, irmão. O evangelho nos chama para o reino de Deus. A gente não foi chamado simplesmente para receber. Jesus multiplicava recurso, irmão. Ele multiplicava recurso, mas ele não vivia para si. Fomos chamados para sermos bênção, para receber uma herança. Fomos chamados para honrar o Pai que nos fez seus filhos, amém? Fecha teu olho, se você puder, nesse momento. A gente vai fazer uma oração aqui. E reflita sobre isso. Cara, você só ouviu, você só está aqui porque Deus quis que você estivesse aqui. Eu estou falando isso para mim. É propósito de Deus que você estivesse aqui hoje, nessa reunião familiar. Você entende que você é filho, cara? Você entende que você é um filho, ainda que você não tenha tido um pai ou uma mãe? Ou será que você ainda está tentando construir a sua identidade através de outras coisas? E você hoje, entenda o amor de Deus por você. Receba o amor gracioso de Deus por você. Se isso não passar por você, se o amor de Deus não te tocar primeiro, não vai dar ruim no final. O amor de Deus precisa primeiro tocar você, porque ele é pessoal. É você com Deus. Ele quer isso. Ele quer que você saiba o quanto que você é amado. O quanto que ele te ama a ponto de ter entregado seu próprio filho. Então você precisa receber esse amor. E esse amor vai te libertar. Esse amor vai te moldar, vai te fazer plenamente feliz, independente da situação que você passa. Será que você está tentando comprar o amor de Deus? Através das suas obras? Irmão, Deus não é teu pai.
Deus não foi igual ao pai que você teve. Talvez você tenha tido um pai ruim, irmão. Infelizmente. O pai ele precisa assumir responsabilidade com os seus filhos, mas infelizmente a gente vê muitos pais que não assumem a responsabilidade. Mas a imagem que você tem de pai, Deus, ele quer mudar isso. Quando você cai, para onde você corre? Será que você se afunda ainda mais naquilo que te faz mal? Será que você fica culpado? Se isola? Corre para o Pai, cara. Lá no teu coração, no teu interior. Será que a sua profissão é o seu propósito? Será que a sua faculdade que você está fazendo é o seu propósito? Será que os meus sonhos pessoais são o meu propósito? Ou você entende que a sua profissão é um instrumento para glorificar Deus? Para você alcançar aqueles que precisam dessa palavra? Talvez você esteja vivendo para si mesmo. Talvez você viva simplesmente para satisfazer as suas vontades. Você nunca vai encontrar satisfação. Jesus falou que só encontra a verdadeira vida quem perde a vida por ele. Isso é palavra de Jesus, não é palavra minha, não. Aqueles que perdem a própria vida por amor de mim, esse encontram a verdadeira vida. Qual é a sua herança? O que você está esperando da vida? Você é filho. Sua herança é participar da família de Deus. Sua herança é você ter a mesma filiação de Jesus. Está esperando bênção? Está esperando o céu, a vida eterna? Ou o próprio Deus? A Bíblia fala que Deus é a nossa herança. Ele é a nossa herança, é Ele que é a nossa recompensa. A melhor coisa que um pai pode fazer para um filho não é encher ele de bens. A melhor coisa que um pai faz para o filho é compartilhar com ele da sua natureza. A melhor coisa que um pai biológico faz por um filho é abrir o seu coração e compartilhar da sua filiação com o filho. É compartilhar de quem ele é com o seu filho. Essa é a maior bondade que um pai pode fazer para um filho. Da mesma forma, elevado à milésima potência, Deus. Isso significa a herança de Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra não é uma religião vazia, Senhor. A Tua palavra, Senhor, o Evangelho não é um livro de regras, Senhor. A Tua palavra, Senhor, não é um sistema, Senhor, de dogmas. Deus, a Tua palavra é vida, Senhor. A Tua palavra é vida eterna. O apóstolo Pedro mesmo disse isso lá. Para onde nós iremos? Para onde nós iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor? Só o Senhor tem palavras de vida eterna, Senhor. Senhor, por favor, ali, ajusta. Primeiramente, Pai, abre a nossa visão. Abre os nossos olhos espirituais. Abre os olhos do nosso coração, conforme a Tua palavra mesmo diz. Abre os olhos do nosso coração, Senhor. Para enxergarmos, Senhor, a beleza do Evangelho, Senhor. Para enxergarmos o Senhor. Tira a culpa dos ombros das pessoas que estão aqui e dos meus ombros, Senhor. Todos nós aqui vivemos de alguma forma culpados, Senhor. Tira, Senhor, arranca a culpa dos nossos ombros, Senhor. Que haja liberdade na nossa vida, Senhor. Liberdade, nós somos chamados para viver livres, Senhor. Senhor, tira também dos nossos ombros, Senhor, o mérito, a barganha, Senhor. Achar que temos que cobrar o Senhor de nos abençoar. Nós já fomos ricamente abençoados, que é o que o Teu Evangelho diz, Senhor. Nós estamos já assentados com Cristo nas regiões celestiais. A nossa realidade espiritual ela é plenamente abençoada, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Somos herdeiros, Pai, e precisamos começar a viver como filhos. Não queremos mais viver como escravos, Senhor. Não queremos mais viver uma mentalidade escrava de como se nós fôssemos o Senhor da nossa vida, Senhor. Como quem olha da vida, que quer tirar da vida algo para si. Isso é escravidão, Senhor. Dá-nos, Senhor, o entendimento que a gente acrescenta. Nós somos aqueles que mais felizes são os que dão do que aqueles que recebem. Esse é o Teu ensinamento, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Espirituais, abre, Senhor.
Quebranta os corações, os nossos corações, Senhor. Quebra aqui as cadeias. Pessoas que vivem aqui, Senhor, presos no passado. Pessoas que vivem aqui, Pai, cadeias na mente, como a Tua palavra diz. Fortalezas na mente, Senhor. Que a Tua palavra hoje quebre as fortalezas na mente, Senhor. Quebre estruturas de pensamento de anos, Senhor. Estruturas de pensamento, Senhor, de feridas feitas lá atrás, Senhor. Que até hoje regem as nossas vidas, Senhor. Deus, pessoas aqui, muitas vezes nós, Senhor, quando revivem situações, parece que a gente volta a ser criança, Senhor. E aquela dor volta, Senhor. Haja liberdade nas mentes hoje, Senhor. Liberdade dessas memórias, Deus, que nos aprisionam, Senhor. Memórias que nos levam a agir como irracionais, Senhor. Senhor, memórias, Senhor. Que a Tua palavra hoje seja uma semente nos nossos corações, Senhor. Construindo uma nova mentalidade, Senhor. Construindo um novo coração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Faz isso, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Perdoa, Senhor, muitas vezes. Deus, quando queremos viver para nós mesmos, Senhor, às vezes a gente abandona, bica tudo, Senhor. A verdade é essa. E ficamos ali, às vezes, Senhor, insensíveis. Mas, Senhor, o pecado ainda habita em nós, o Senhor sabe disso. Mas que nós possamos nos levantar, Senhor. Nos levantar, Senhor. Nos levantar, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Amém.